Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, nós estamos aqui para mais uma catequese. Na verdade, hoje não vai ser tanto uma catequese, porque é mais um testemunho de vida, na verdade. Eu não sei se o áudio aí tá legal, se a imagem tá boa, se tá travando. Vocês podem aí dizer como é que está a situação do vídeo de hoje. Se tá dando para entender o que eu estou falando. Deus abençoe a todos que estão aí pedindo bênção. Uma bênção geral para todos que estão assistindo. Tá dando para escutar? Vocês aí que estão... Tá beleza, né? Então pronto, vamos começar. Na verdade, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a minha experiência com a renovação carismática católica. Desde já, eu gostaria de pedir a você que está assistindo, se você tem algo contra a renovação, não faça comentários pejorativos. É um pedido que eu vou fazer logo no início. Eu não estou aqui para defender nem ofender a renovação carismática católica, porque é um movimento da igreja e eu, como padre, tenho a obrigação de acompanhar e de acolher. Então, se você está escutando essa catequese, esse vídeo, mas não gosta da renovação, eu lhe peço que não faça comentários pejorativos, porque se isso acontecer, eu vou ter que deletar não só o comentário, mas também você. Porque, mesmo não gostando de alguma coisa na igreja, nós temos a obrigação de respeitar e tentar compreender. Claro, o que não é da igreja, o que não vem de Deus, a gente recusa. Mas se é algo que a igreja admite, nós temos a obrigação de respeitar, mesmo não concordando com algumas coisas. Então vamos lá. Vamos começar com a minha história. Eu conheci a Renovação Carismática Católica em 2008. E, na verdade, eu já ouvia falar, né? Via na Canção Nova, às vezes ia em alguns eventos e via grupos da Renovação Carismática tocando, animando, mas eu não entendia nada daquilo. E um dia, um grupo de oração descobriu que eu sabia tocar violão. E como este grupo não tinha um tocador, me convidou para tocar nas quintas-feiras de adoração. E eu atendi prontamente, porque, como católico, eu sempre gostei de ajudar nos serviços da igreja. E eu comecei a tocar nas noites de oração, mas eu não entendia nada daquilo. Eu via o pessoal orando em línguas, né? Mas eu ficava apenas tocando. Quando foi um dia, o grupo me convidou para ir participar do seminário de vida no Espírito. Na verdade, eu não queria, mas a Rejane, né, que estava organizando o seminário, ela disse: vou colocar seu nome aqui. Ou seja, foi de forma, né, impositória. Vou colocar seu nome. Ele disse: se é para ir. E quando eu cheguei lá no seminário de vida, foi numa sexta-feira à noite, eu pensava que seria um encontro como qualquer outro encontro de jovens, com muito canto, com muita coreografia, esse tipo de coisa. Mas chegando lá, o que foi que eu encontrei? Pregação e oração. Pregação e oração. Eu dizia: meu Deus, que negócio chato, não tem uma brincadeira, não tem uma dinâmica, só fica nessa coisa de pregação, oração. Mas aí, no outro dia, eu senti vontade de retornar ao seminário de vida. E fui. Chegando lá, a minha visão foi se modificando. Por quê? Começaram a fazer um momento de oração e eu vi pessoas caindo do meu lado. E eu não entendia nada daquilo. Você imagina o que é uma pessoa ver pela primeira vez uma situação como essa. Dizer: meu Deus, será que esse povo vai morrer? E será que esse negócio vai vir também para o meu lado? Eu não quero morrer hoje, não. E eu via lá as pessoas caindo, depois levantavam, normalmente. E eu fiquei assim: meu Deus, o que é isso? E no intervalo, eu lembro muito bem, foi o intervalo do lanche, eu chamei uma pessoa da organização do encontro e disse: vem cá, o que é isso aqui?
que história é essa do povo caindo, o povo chorando? Aí ela tentou me explicar, mas não conseguiu. Tentou me explicar que era uma ação do Espírito Santo, aquela coisa toda. Eu disse, vamos continuar. Mas ela disse, olha, se for da vontade de Deus, você também vai passar por essa experiência. Eu disse, se é de Deus, que venha. E eu lembro, foi no último momento da oração, antes da Santa Missa, e pediram que fizessem grupos, né, e ficassem em círculo. Eram grupos de mais ou menos 10 pessoas, e nós ficávamos em círculo rezando com a mão no ombro das pessoas. Eu sei que no momento o pregador mandou que as pessoas fechassem os olhos, eu fechei, e alguém colocou a mão sobre a minha cabeça. E não foi assim, nada de empurrar, nada de forçar, porque hoje a gente vê, né, pregadores e pessoas de grupo de oração que empurram, é uma coisa forçada mesmo. Mas não, simplesmente colocou a mão sobre a minha cabeça. Uma coisa tranquila, e eu senti, estou aqui contando um testemunho, né? E eu senti que eu perdi o governo do meu corpo, das minhas pernas principalmente. E eu percebi que eu estava caindo. Só que o medo foi muito grande. Eu disse, meu Deus do céu, eu vou cair. Só que alguém colocou a mão nas minhas costas e me ajudou a cair no chão, né? Eu senti que eu estava sem controle das minhas pernas, mas eu não perdi a consciência. O Espírito Santo, quando é o Espírito Santo, ele não anula a consciência de ninguém. Ah, mas eu estava desacordado, então não foi nada do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele trabalha em nós com a nossa consciência ativa. E eu vi que eu estava ali deitado, estava ouvindo tudo, o canto, ouvindo a oração, mas eu estava sem forças, simplesmente caído ali no chão. Depois eu vi que eu recobrei as minhas forças, fui me levantando, mas nada de anormal, nada assim de extraordinário. Foi simplesmente um momento bom. Eu senti muita paz, senti muita tranquilidade. E quando eu levantei, era como se fosse outra pessoa. Eu não sei explicar aqui muito bem essa situação. Eu sei que quando eu voltei para casa, eu senti muita vontade de rezar. Sentia muita vontade de participar da igreja. Era algo que me atraía. Eu já participava, mas dessa experiência para cá, eu comecei a ter mais vontade. Porque assim, na renovação carismática, o que é que eu percebo? O que é que eu percebia na época? Eu já rezava, eu rezava o texto, eu participava da Legião de Maria, eu participava de grupo de jovens, mas aqueles jovens do grupo de oração, eles rezavam da mesma forma que eu, só que com algo a mais. Porque assim, eu rezava e na minha cabeça era aquela coisa, né? Deus no céu, eu fazendo as minhas orações aqui na terra e tudo tranquilo. Mas na renovação eu percebia que as pessoas conversavam com Jesus como se estivesse frente a frente com ele. Era uma certa intimidade que eu não compreendia. As pessoas conversavam com Jesus de forma muito íntima, né? Um amigo mesmo ali ao seu lado, escutando suas dores, e aquilo foi me chamando a atenção. E depois dessa experiência do chamado repouso no Espírito, essa intimidade, essa vontade de conversar com o Senhor de forma mais amigável, brotou em mim. E eu percebi que minha forma de rezar mudou. Eu deixei de ficar repetindo, assim, simplesmente repetindo orações, mas eu comecei a rezar acreditando de fato que Deus estava ali, me ouvindo, escutando as minhas palavras, o Pai Nosso, a Ave Maria, qualquer oração. Deus estava ali escutando a minha voz, escutando o meu clamor. Essa consciência eu comecei a ter depois da experiência no seminário de vida no Espírito. E naquele dia eu vi muitas coisas acontecendo. Por exemplo, eu lembro que tinha duas jovens que não se falavam há muito tempo e no momento da oração de perdão, elas duas se abraçaram e começaram a chorar. E era um choro, sabe, que vinha de dentro. Todo mundo percebia que era um perdão que estava acontecendo naquele momento, um perdão muito forte. E a outra experiência também que eu não esqueço
foi de uma senhora. Esta senhora era a chamada mãe de santo, né? Dona de um terreiro, e ela estava assim a 2 metros mais ou menos de mim, e no momento da oração aquela senhora caiu sentada no chão e ela começou a gritar. Só que aquele grito não era um grito que vinha dela, a voz não era dela, a voz era completamente diferente, era uma espécie de uivo, né? Um lobo uivando. Era a mesma coisa que estava acontecendo. E eu comecei a ficar com medo, eu nunca tinha visto aquilo. Eu comecei a tremer mesmo, meu Deus, o que é isso? E aquela senhora uivava. Mas num determinado momento ela parou de gritar e começou a gritar por socorro. E eu lembro, é uma senhora da roça, ela não dizia socorro, ela dizia me acode. Me acode, meu Deus, me acode, meu Deus, me acode, Senhor. Como uma pessoa que está assim, num desespero muito grande, sabe? Precisando de uma ajuda. Eu só sei que algumas pessoas pegaram essa senhora e levaram para a Capela do Santíssimo. Quando foi no momento da missa, o monsenhor perguntou: tem alguém querendo dar algum testemunho? Essa senhora foi lá na frente, pegou o microfone e disse: eu fui por muito tempo mãe de santo, eu tenho em minha casa colares, roupas, todos os objetos, né, de culto, e ela usou esse termo: eu fui liberta do laço do passarinheiro, e a partir de hoje, quando eu chegar em casa, eu vou destruir tudo aquilo, e a partir de hoje eu vou servir a Jesus na Igreja Católica. Então aquilo me tocou profundamente. Aquela mulher passou por um processo de libertação muito bonito. Não foi exorcismo, vou deixar logo. Desculpa aí porque alguém me ligou, eu tive que parar um pouco. Não foi um exorcismo, mas foi uma oração simples de libertação, e aquela mulher deu esse testemunho de conversão. Então, eu vi muita coisa boa acontecendo naquele dia. E todos aqueles que estavam ali comigo, até hoje, isso foi em 2008, até hoje, que estão na igreja. Pessoas que não eram católicas, pessoas que não tinham vida ativa na paróquia, passaram a ter após aquele seminário de vida. Pronto, isso foi a minha primeira experiência com a renovação carismática. E gostei muito do que aconteceu. Passei a frequentar mais as atividades da paróquia. Entrei num grupo chamado Companheiros de Jesus, onde todas as quartas-feiras nós nos reuníamos para rezar, para interceder pelas pessoas. Porém, de lá para cá, o que eu vi na renovação carismática foi que a coisa mudou muito. Um exagero muito grande e alguns desequilíbrios por parte de líderes da renovação carismática. Por exemplo, essa coisa mesmo de forçar repouso, né? De apagar luzes, nada disso existia. Eu lembro muito bem, a única coisa que havia era uma caixinha de som, um rapaz tocando violão, o pregador fazendo uma oração muito tranquila e as pessoas tendo uma experiência, um contato direto com Jesus, um encontro pessoal com Jesus. A renovação carismática era isso, era louvar, era aquela coisa. Mas a coisa foi mudando muito. Hoje nós estamos vendo grupos de oração que só não são igrejas protestantes porque tem uma imagem de Nossa Senhora. Então devemos ter muito cuidado com isso. A renovação carismática, ele é um movimento da igreja. E eu devo fazer aquilo que a igreja me diz e não imitar o que as seitas fazem, né? Por exemplo, eu fui num encontro de jovens e estavam usando expressões completamente protestantes. Vamos agora fazer o reteté. O que é reteté? Na renovação carismática não existe essa palavra. Na Igreja Católica não existe essa palavra. Esse negócio de reteté, isso é protestantismo. Então, se você é de grupo de oração, não use esse termo nem por brincadeira. Vamos agora fazer o sapato de fogo. Que sapato de fogo? Não existe sapato de fogo. O que existe é o Espírito Santo, que com o seu fogo de amor age em nós, destruindo tudo aquilo que é mal e nos levando para a graça. Isso sim é o fogo do Espírito Santo. Mas essa coisa de reteté, sapato de fogo, tudo isso é expressão protestante. Essa coisa de ficar rodopiando
rodopiando e pulando. Não, gente. O Espírito Santo não conduz ninguém ao desequilíbrio. O Espírito Santo, ele dá paz. Foi isso que eu senti naquela primeira experiência do repouso. Foi isso que eu senti naquela primeira experiência da renovação carismática. Muita tranquilidade e uma vontade muito grande de rezar. Eu lembro que no momento da oração de perdão, eu também chorava bastante porque eu tinha uma colega de sala de aula que nós tínhamos nos desentendidos e estávamos sem falar. E naquele momento eu senti um arrependimento muito grande. E depois daquele encontro eu voltei a falar com aquela pessoa e foi isso, uma experiência muito forte de conversão. Então, tirar todo esse protestantismo de dentro da nossa igreja, porque nós não precisamos de nada disso. Vamos respeitar nossos irmãos separados, mas a renovação carismática é um movimento católico, né? Ninguém aqui é o baú da casa própria para ficar rodopiando, não, né? Outra coisa, músicas protestantes não existia, ao menos no grupo de oração que eu participava. Nós cantávamos música de Eliana Ribeiro, de Adriana, de Anjo de Resgate, tinha muito Agnus Dei. Ai, meu Deus, a pizza que eu pedi acaba de chegar. Aguardem aí um momentinho. 1 minuto. Todo dia que eu gravo uma catequese tem uma coisa. Ah, meu Deus do céu. Alguém aí quer pizza, minha gente? Tem calabresa e 4 queijos. Se alguém quiser, eu mando um pedaço via correio. Sedex, né? Para não esfriar. Meu Deus do céu. Espero que não chegue mais ninguém. Vamos lá. Voltando. Músicas, né? Nós cantávamos muitas músicas de Agnus Dei, aqueles cantos, né? Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Cantávamos Qual é a chave, qual é o segredo. Cantávamos... Meu Deus do céu. Era muitos cantos, só que cantos católicos. Agora não, cantando música protestante, chamando pastor protestante para pegar dentro de grupo de oração. Está uma confusão. Então a renovação carismática está indo por um caminho que eu não sei onde vai parar. Mas ele é um movimento da igreja. Eu sei que algumas pessoas criticam muito a renovação por causa dos exageros, por causa dos desequilíbrios. Porém, meu amigo, tem aquela coisa, né? Se um movimento foi aceito pela igreja, quem sou eu para dizer que aquele movimento não é católico? Porque assim, eu vejo que algumas pessoas se sentem numa autoridade tão grande para dizer quem é católico e quem não é, que eu acho que até Jesus perde essa autoridade diante dessas pessoas. Quem não vive do jeito que eu vivo, quem não tem a espiritualidade que eu tenho, então não está na igreja de Cristo. Você não pode dizer isso. Você não pode. Claro, se uma pessoa fala heresias, se uma pessoa comete um sacrilégio, algo do tipo, ela está se afastando da igreja. Mas eu não posso dizer que tal movimento é ou não, porque se o magistério diz que eu não tenho autoridade para dizer o contrário. Por exemplo, a obra dos Santos Anjos, né? Uma obra muito bonita. No início a igreja foi podando muita coisa, porque tinha coisas ali naquele movimento que a igreja não reconhecia. Hoje é um movimento oficial da igreja, aprovado pela igreja. Então, se a renovação carismática foi aprovada pelo magistério, inclusive os papas acompanharam o crescimento, a evolução da renovação carismática, você não pode passar por cima daquilo que a igreja diz. Se você não gosta, não tem problema. Ah, mas tem muito desequilíbrio. Sim, mas no meio tradicionalista também tem muito desequilibrado. Muita gente doida. Por exemplo,
eu vejo, eu não estou aqui para defender renovação nem criticar os tradicionalistas. Para mim, seja católico. Seja católico. Mas o que é que nós vemos? Outro dia eu vi um rapaz dizer assim: não reze o mistério luminoso. Engraçado. Uma pessoa chega para mim e diz assim: padre, eu rezei 3 terços. Os mistérios gozosos, dolorosos e o glorioso. Quero rezar mais um. Eu vou dizer: não reze não. Eu estou perdendo o juízo? Reza, filha. Reza 5, reza 6, reza 7, reza 1000 Ave Maria. Eu quero que você reze. Seja luminoso, seja glorioso, seja... Eu quero que você reze. Ah, porque não sei o quê. Filho, deixa de loucura. Fica impedindo o povo de rezar, não. Depois, porque a missa de Paulo VI não é válida. É melhor você ficar em casa no domingo rezando o rosário. Tu perdeu o juízo ou é o cão que está te perturbando? Porque na Igreja Católica nós temos mais de 100 ritos para celebrar a missa. Não é só o rito de Pio V, não. Nós temos ritos na Igreja Maronita, Greco-Melquita. Os ritos ortodoxos é missa. Jesus está ali. Jesus se faz presente na Eucaristia. Aí o doido vem dizer para ficar em casa rezando um texto, não ir para a missa. Porque tal padre é exagerado. Reza pelo padre. Reza pelo ministro. Eu sei que tem muito abuso na missa de Paulo VI. Muito mesmo. Nós vemos aí missa isso, missa aquilo. Né? Boi entrando dentro da igreja, cavalo entrando dentro da igreja. Vejo ministro da Eucaristia vestido de palhaço para celebrar para as crianças. É muita barbaridade, muita loucura. Porém, o padre, por mais doido que ele seja, se ele pegar o pão e o vinho e repetir as palavras de Jesus na consagração, o mistério acontece. E você não é capaz de dizer o contrário. Você não pode fazer isso, porque você está afastando as pessoas da Eucaristia. Outra coisa, no início da igreja, quando surgiram as grandes heresias, os arianos, os donatistas, os pelagianos, o que é que alguns diziam? As pessoas que foram batizadas pelos hereges devem ser batizadas novamente. E os padres da igreja disseram não. Porque aquele líder, ele está ensinando o contrário, mas o sacramento foi válido. Porque ele foi ordenado por um bispo católico, ele está celebrando um sacramento católico. Ele só não pode mais celebrar quando ele for excomungado. Mas enquanto está se debatendo aqui a questão da heresia, os sacramentos, todos eles foram válidos. Santo Agostinho dizia isso. Né? Mesmo naquela briga com Pelágio, que não, quem foi batizado em tal lugar tem que ser batizado novamente. E os padres disseram não, que o sacramento foi válido. Então, meus irmãos, parem com essa bobagem de dizer que a missa de Paulo VI é missa do demônio, é sacrílega. Do demônio é a sua atitude de dividir o povo de Deus. Então tenha muito cuidado. Claro que desequilíbrio, desordem, nós vemos em todos os setores da igreja. Porque onde tem gente, com certeza vai aparecer um maluco ali no meio. Né? Na renovação carismática também tem muita gente doida. Né? Muita gente fazendo besteira. Porém, eu não posso condenar um movimento da igreja por causa de uma pessoa. Não posso. Eu vou dizer que o padre José Augusto, que vem da renovação carismática, é um padre ruim. Eu vou dizer que um padre Jonas Abib, que construiu aquele santuário, aquele espaço maravilhoso que é a Canção Nova, eu vou dizer que aquilo ali não é uma obra de Deus, uma obra que tirou tanta gente do caminho errado e colocou dentro da Igreja Católica. Eu vou dizer que aquilo é obra do diabo. Gente, raciocinar. Eu não preciso ter nenhuma ligação com a RCC, eu não preciso ter nenhuma ligação com os movimentos tradicionais, eu só preciso ser católico. Eu preciso rezar o texto, confessar, participar da missa. O movimento que você quer entrar, não me interessa. Focolares, Legião de Maria, Apostolado da Oração, entre no grupo que você quiser, porém seja católico. Não fique se apegando a movimentos, a grupinhos, porque isso é uma seita. Você está se separando da comunhão com a igreja. Nós sabemos que aí pela frente vai vir muita coisa ruim. Né? Nós vemos aí as profecias de Nossa Senhora, aquilo que diz o Catecismo, no parágrafo 675, que no futuro nós vamos ver muita coisa ruim na igreja. Nós vamos ver apostasia, nós vamos ver divisões, mas nós devemos ser o quê? Ser católicos. Concordar com aquilo que a igreja sempre ensinou, não diminuir nem acrescentar nenhuma linha, permanecer firmes
naquilo que a igreja sempre disse. Mas vamos parar com essa coisa de briguinha entre carismático, entre tradicional, isso não ajuda a nada. O que importa é que a pessoa seja católica. Católica. Se o movimento está conduzindo para a Eucaristia, se o movimento está conduzindo para perto de Nossa Senhora, se o movimento está conduzindo para a comunhão com a igreja, maravilha. Deus usa de todos os meios. Por exemplo, digamos que aconteceu um evento e que a organização do evento, a estrutura do evento não foi muito legal, né? Não foi muito condizente com a doutrina católica. Mas Nosso Senhor pode se aproveitar daquele momento ali para resgatar uma alma, não tenho dúvida disso. Deus pode pegar uma pessoa daquele lugar e trazer para perto dele. O que Deus quer é uma brecha para entrar na vida do ser humano. O que Deus quer é um espaço para poder agir. Mas vamos parar com essa coisa dessa divisão. A renovação carismática é um movimento da igreja? Sim. Do início para cá, houve muita bagunça? Houve. Mas é preciso fazer aquilo que São Paulo diz na segunda carta aos Tessalonicenses. Não desprezeis as profecias. Observai tudo e ficai com o que é bom. Entenda? Pegue o movimento. O que tem de bom aqui para mim? Onde é que eu posso crescer nesse movimento? Então você pega. Aquilo que não condiz com a verdade da fé, você vai excluindo, você vai deletando. Saiba peneirar, né? A justa medida. O que é bom, eu quero. O que não me faz bem, eu rejeito. Lembrando que quem quiser se aprofundar mais nesse tema, eu aconselho esse livro aqui. Vem Espírito Criador, do Padre Raniero Cantalamessa. O Padre Raniero Cantalamessa é o pregador oficial do Vaticano, o pregador da Casa Pontifícia. Ele que faz aqueles sermões belíssimos da Sexta-feira da Paixão. Então, neste livro aqui, é publicado pela editora Canção Nova, são 605 páginas. 605 páginas só sobre o Espírito Santo. É um verdadeiro compêndio, ou melhor, uma suma, né? Uma suma pneumatológica. Você pode comprar e meditar sobre o que está acontecendo aqui. Aí vem aquelas perguntas, né? Padre, a oração em língua é verdade? Depende de quem está rezando. Se aquela pessoa está rezando sob a ação do Espírito Santo, é. Se uma pessoa está só batendo a língua, não é de Deus. Padre, o repouso é do Espírito ou não é? Se você, no momento da oração, você caiu sem ninguém lhe empurrar e levantou transformado, foi de Deus. Se alguém lhe empurrou, você caiu e levantou a mesma coisa, não foi? Saber discernir o que vem de Deus, o que não vem, né? Então, ter muito cuidado com esse fanatismo, muito cuidado com o sectarismo de dizer o meu grupo é bom, o do outro não presta. Se você faz isso, você não está dentro da Igreja Católica. Você pode até pensar que é católico, mas você não faz parte mais da igreja, porque você está dividindo o corpo de Deus. Você está fazendo como Lutero. E lembrando também aquilo que São Paulo fala, né, em Coríntios 12, que a igreja é um corpo com muitos membros. A mão é diferente do pé, né? A coxa é diferente da orelha, o nariz é diferente da boca, mas todos nós fazemos parte de um só corpo. Então existem os grupos, existem os movimentos, as pastorais, cada um com um carisma, cada um com um jeito de rezar, cada um com um jeito de ser. Porém, nós devemos escolher aquilo que nós nos identificamos e respeitar o outro. Se é um grupo católico, eu não tenho direito para dizer que eles estão fora da igreja ou dentro da igreja. Não, é pelas atitudes que nós vamos dizer. Se tem alguém dentro da renovação carismática com atitude diferente de um católico, daquilo que prega a doutrina da igreja, então ele por si só está se afastando, mas o movimento não pode ser culpado. Deus possa nos abençoar. Eu sei que tem muita gente aqui fazendo perguntas, mas é impossível responder todo mundo. É impossível ler o que todo mundo está escrevendo aqui, mas lembrando sempre, né? Se você faz parte de um grupo de oração, tente o máximo possível, agir com equilíbrio. Nada de ficar apagando luz para acontecer repouso. Se o Espírito Santo quiser, ele vai agir diante de um holofote.
né? Nada de ficar fazendo reteté, nada de ficar dançando na hora da celebração eucarística, nada de ficar dizendo que é sapato de fogo. Pelo amor de Deus, equilíbrio, muita paz, muito respeito com aquilo que vem de Deus. E agora eu vou comer aqui a minha pizza, né, que chegou, com certeza daqui a pouco vai esfriar. Deus possa te abençoar. Quem chegou aí na metade do vídeo pode assistir novamente, porque eu vou deixar aí na minha página. Deus te abençoe, te guarde e te proteja sempre. Amém.